exemplo, que se a mensagem vem da Austrália, eu adiciono mais 5 pontos a ela, porque eu não tenho nenhuma correspondência com a Austrália. Se a mensagem vem da China, eu adiciono X pontos a ela também, porque eu não tenho nenhuma correspondência com esse país. E é claro, não há necessidade de se preocupar em ficar criando essas regras, porque os próprios relatórios é que vão dar para nós essa orientação, né? Às vezes a gente vai perceber que pelo relatório eu tenho lá, por exemplo, 50% dos meus spams sendo recebidos da China, mas por prevenção, por precaução, eu posso, sem dúvida nenhuma, criar uma regra dessa para aumentar a minha eficiência. Tá certo? Depois, em juntar entradas, eu posso colocar aqui fornecedor1.com.br, cliente1.com.br, um debaixo do outro, e lá no final criar uma regra em lote. Tá certo? Não tem problema. Feito. Posso também importar aqui todo o meu catálogo de endereço do Outlook ou do meu cliente de correio e dar uma ação global para todos eles. Tipo MIME e extensão de arquivo, também são coisas bastante parecidas, né? Por exemplo, para PDF, a minha decisão é sempre rejeitar, por exemplo. Mas se o remetente estiver na minha lista branca, eu aceito. Essa regra pode valer até uma data especificada ou valer para sempre se eu deixar em branco. Tá certo? Ainda sobre anexos, eu posso eliminá-lo. Por exemplo, como é que eu vou tratar os arquivos MP3? Né? Eu posso receber a mensagem que tem o anexo MP3, porém, eu tiro e descarto. Tiro e descarto o anexo. Então, eu entrego a mensagem, mas ela não vai com o anexo. Ou eu tiro o anexo, armazeno no servidor anti-spam e adiciono um link no rodapé da mensagem e ela vai ser entregue. Se o usuário desejar, ele clica e aí faz o download. Né? Regras mismatch ajudam a gente a combater principalmente tentativa de fraude, né? E aí, para criar o entendimento, essa não é a única técnica aplicada à mensagem que chega, mas é mais um teste que a mensagem tem que ser submetido e ser aprovado, né? Por exemplo, se o relay da mensagem é bradesco.com.br, o relay tem que ser alguma coisa, SMTP, mail, gateway.bradesco.com.br, porque se não for, pode ser uma fraude e eu aumento a pontuação já em X pontos. Né? Toda mensagem verdadeira que vem de Gmail, o nome do relay tem que ser algo como google.com, porque se não for, também é uma tentativa de fraude e eu adiciono já X pontos. Né? Sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais utilizadas para combater o spam são as chamadas regras RBL. Né? Nós permitimos também que essas regras sejam usadas, entretanto, ao invés de simplesmente rejeitar uma mensagem que esteja ou que venha de um IP dentro de uma RBL, que é o que a maioria das soluções que a gente desenvolve com software livre pode fazer, ao invés disso, eu posso pontuar. Então, faça todos os testes na mensagem. Se ela estiver no Spam House, adicione mais 5 pontos, por exemplo. Tá? Posso cadastrar quantas RBLs eu desejar e dar uma ação diferente para cada uma delas. Depois, falando de SPF, é o mesmo conceito. Nosso mesmo conceito. A gente utiliza também a técnica de SPF, mas se passar no teste eu dou 0 pontos. Se falhar no teste, eu não preciso rejeitar. Eu aumento um pouco a pontuação. Né? A pontuação vai lá para 5, por exemplo. Né? E ainda em regras personalizadas, eu posso catar aqui tipos chave, né? Palavras-chave, ou características-chave de uma mensagem que eventualmente esteja passando,
né, que eventualmente esteja passando e dá para ela uma pontuação. Por exemplo, se o assunto da mensagem contém a palavra boleto, eu adiciono tantos pontos. Se o corpo da mensagem contém a palavra Corinthians, eu adiciono 15 pontos, né? E por aí vai. Muitas vezes, do mesmo modo como nós, às vezes, recebemos uma mensagem que vem de um fornecedor ou um cliente, que tem um servidor com características, né, ou que tecnicamente atende a características de spam, do mesmo modo eu tenho o contrário, eu tenho aqueles servidores que tecnicamente atendem a todos os requisitos de mensagem boa, mas que são indesejados, né? E isso a gente pode resolver rapidamente aqui, tá? Agora, o mais importante de dizer a você sobre isso, que até aqui, às vezes as pessoas falam, poxa, mas tudo isso que você me mostrou eu consigo fazer lá na telinha preta. Tá bom, tá bom. É capaz que consiga, claro. A propósito, o nosso software ele é todo desenvolvido também em software livre. Nós gostamos muito de software livre, não é? Mas já estamos em desenvolvimento há 10 anos. Então, qualquer pessoa que comece hoje, nós já tomamos a dianteira, sem dúvida nenhuma. Mas, vejam, a grande diferença, a grande possibilidade desse software, dessa aplicação, é lidar com as exceções. E quando eu digo lidar com exceções, eu estou falando, sem dúvida nenhuma, da maior dificuldade dos administradores de spam, dos administradores de correio eletrônico, que é o que é spam para um não é spam para outro. Então, baseado naquele conceito que nós estávamos falando antes de perfis, né? Aqui, como eu dizia, nós pegamos as mensagens pendentes e vamos separando as mensagens por perfis e criando perfis com o nome de cada conta. Se, por exemplo, eu desejar criar para o Ricardo, vamos imaginar que fosse ricardo@unodata.com.br, o e-mail dele. Olha, então agora, Ricardo, eu posso criar uma regra para você assim, ó. Posso dizer lá em preferências, configurações de perfil, que você tem uma armadilha mais tolerante. Ao invés de 5, você vai trabalhar com 8 pontos. Posso dizer que para você, eu quero enviar notificações de hora em hora, ou não. Posso dizer ainda que para você, sempre aceitar mensagens de hotmail.com, né? E para você também, eu não quero utilizar RBL, né? E, sendo ainda mais radical, eu posso dizer que para você, Ricardo, eu desabilito o anti-spam. Então, a gente consegue, pela interface web, criar essas exceções muito rapidamente. De fato, é como se nós tivéssemos um anti-spam para cada usuário. É como se você tivesse uma plataforma dessa com todas as customizações para cada usuário. Tá certo? Desculpa. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, pode escrever. Olha, gostaria agora de tocar um assunto que é cada vez mais comum para nós, que é o filtro de saída. Tá? Hoje a gente se preocupa muito com a questão e-mail, aquilo que está entrando, e é cada vez mais comum, sem dúvida nenhuma, se preocupar também com o que está saindo. Principalmente porque com essa coisa de vírus, invadindo o computador, ou a tentativa de fraude, é cada vez mais comum para a gente ter computadores infectados mandando e-mail para o mundo inteiro. Então, o nosso filtro de saída funciona assim, ó. Eu venho em Setup, vou em Redes Conhecidas e vou inserir aqui o endereço IP servidor de correio. Né? Muito bem. Bom, tudo que vem do meu servidor de correio, eu não preciso procurar por RBL, mas vou procurar por spam, por vírus. Não preciso consultar
SPF, vou permitir o relay, né? E vou forçar isso para um perfil que eu vou chamar de saída, por exemplo.